Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sextec Informática. E desta vez nós vamos dar sequência e continuidade à nossa certificação LPI nível 1, tá? Mas vamos ao vídeo. No começo eu vou pedir a vocês o seguinte: muita gente assiste esses canais, não é nem tanto, mas assiste esse canal, assiste os vídeos do canal e não deixa o like. Gente, deixa o like, tá? Ou agora no começo, ou no meio, ou no fim, mas deixa o like. Você ajuda muito a gente aqui quando você deixa o like. Quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, comente o que você quiser, fale o que você quiser. Esses vídeos são para vocês, tá certo? Mas inicialmente nós vamos lá no site da LPI fazer a nossa tradução simultânea do objetivo 108.4, que é a nossa agenda, tá? Será o objetivo 108.4, que é manutenção de impressoras e impressão, tá? Tem peso 2, certo? E a descrição diz o seguinte: candidatos têm que ter a habilidade de fazer manutenção de filas de impressão e trabalhos de impressão usando o CUPS e o LPD. Áreas de conhecimento: conhecimentos básicos das configurações do CUPS, manutenção das filas de impressão, correção de pequenos problemas, adicionar e remover trabalhos de uma impressora que está configurada, e aqui embaixo eu tenho os termos, arquivos que serão usados, certo? Vamos agora ao nosso slide. Vamos começar pelo nosso slide, certo? E aqui nós temos um serviço. Nós temos dois serviços de impressão. Um é apenas de compatibilidade e o outro é o serviço realmente utilizado, que é o CUPS. E existe o LPD, que se mantém apenas por compatibilidade. Então, o serviço CUPS é o serviço de impressão que é usado atualmente no Linux, tá? O LPD ele não é mais usado, não existe. É usado ainda para versões mais antigas, mas atualmente todos usam o CUPS. CUPS significa Common Unix Printing System, tá? Criado pela Apple, criado pelo Mac, certo? Então existe uma pasta chamada /etc/CUPS, tá? Dentro dessa pasta é onde fica as configurações do teu servidor. Configura-se várias coisas lá dentro. Existem vários arquivos, dos quais vou destacar 3. Tá? O cupsd.conf, que é o arquivo principal de configuração do nosso servidor CUPS. Dentro desse arquivo você configura várias coisas, como por exemplo, quem é o administrador do teu servidor CUPS, quais são as regras que estão para esse servidor, qual é o usuário que pode imprimir, qual é o usuário que não pode imprimir, qual é o usuário que pode imprimir e pode remover, qual é o usuário que pode remover um trabalho de um outro usuário. O root pode fazer qualquer coisa, tá certo? E dentre elas existe uma opção chamada Listen, que você vai dizer e informar quais são os dispositivos de rede ou o endereçamento de rede que está disponível para a tua máquina, tá? Ser acessado por um outro computador. Por exemplo, meu computador aqui, ele é um servidor de impressão. Tá? Eu posso falar o seguinte: para não ter que toda hora vir no meu servidor para resolver qualquer coisa, eu posso dizer para ele: olha, aqui um endereçamento de rede ou um IPX tem o poder de administrar este servidor de impressão, tá? Por padrão é o localhost, somente ele que irá responder para a minha rede, tá certo? Como também posso dizer como é feito o compartilhamento das minhas impressoras aqui. Por padrão do CUPS, qualquer impressora instalada em qualquer computador que estiver numa rede, lembrando que isso não tem nada a ver com a interface de administração, ela é compartilhada por todos eles, tá? Salvo uma distribuição ou outra que opta por não fazer o compartilhamento automático e você tem que vir aqui e configurar esse compartilhamento. Na maioria delas, esse compartilhamento ele é automático. Se você instalou no teu Linux aqui, não importa a versão do Linux, se você estiver usando o Ubuntu, estiver usando o Fedora, estiver usando o OpenSUSE, que é o meu caso aqui, se houver a instalação de uma impressora neste servidor, tá certo? Um servidor aqui do SUSE, ela será compartilhada por todos os endereçamentos IPs que tiverem o CUPS instalado e funcionando
essa impressora será reconhecida automaticamente na ponta de lá. Como detalhe interessante, o CUPS usa a configuração do servidor, não do cliente. Traduzindo, se eu tenho um servidor de impressão instalado, uma impressora, vamos botar aqui uma L365, uma Epson 365, nesse servidor aqui, tá certo? Eu não preciso ter o drive da L365 instalado na minha estação, porque ele usa o drive que está aqui. Então, quando ele vir fazer a impressão, que ele vai reconhecer lá, mesmo que ele não tenha o drive, ele vai fazer a impressão aqui. Isso é o cupsd.conf. Existe um outro arquivo chamado printers.conf. O que esse printers.conf diz é o seguinte: guarda quais são as impressoras que eu tenho instaladas no meu computador. É somente isso que ele faz. Existe um arquivo que atualmente você não encontra ele fácil, tá? Ele, por algum motivo, ele deixou de estar em uso. Mas, ele existindo, tem uma coisa interessante aqui. Lembra que eu falei que as impressoras são compartilhadas entre eles? Com esse arquivo client.conf, ele tem apenas uma linha, chamada server name. Esse server name, na frente você coloca o nome ou endereçamento IP de um computador. Ele vai dizer o seguinte: não importa quantas impressoras estiverem instaladas na minha rede, eu posso ter cada computador uma impressora só. Esse computador imprimirá somente naquela impressora. Não imprimirá em outra, somente naquela impressora. Ou somente nas impressoras instaladas naquele computador. Lembre, instaladas, não são configuradas. Ou seja, se lá naquele computador tiver uma impressora que está em outro computador, ou seja, ele buscou o compartilhamento e encontrou esse compartilhamento que está instalado para ele, certo? Essa máquina, esse computador, não enxerga essas impressoras que estão compartilhadas. Mas a que estiver instalada, você coloca o IP, ele vai imprimir somente nela, ignora o restante, tá? E existe uma interface web com a porta 631, que ela é a configuração utilizando o navegador para adicionar impressora, remover impressora, ver trabalhos, apagar trabalhos, certo? Que é o localhost 2.631, caso, lembrando que você não tenha feito nenhuma modificação no cupsd.conf. Esse é o padrão que vem no servidor CUPS. E aí eu tenho o meu LPD. O LPD, que é tudo esse slide aqui é baseado no LPD, o LPQ, ele é um aplicativo que vai listar as filas de impressão existentes. Não importa a quantidade de impressoras que tem. Se estiver instalado no teu computador, ele vai mostrar essas filas. O LPRM, mais o número do job, ou seja, mais o número da fila, ele vai remover aquele trabalho. Lembrando, o root remove todos, mas somente o usuário, seu usuário, é que remove a sua própria fila de impressão. O LPRM com tracinho de menos remove todo mundo, tá? Já o LPR, ele seria a função em modo texto para você mandar um arquivo para uma impressão, tá? Ou seja, a ação é bem simples: LPR espaço "-p" maiúsculo. Se omitir esse "-p", ele vai usar a impressora padrão do teu sistema. Esse "-p", você vai dizer qual é a impressora que você está usando, por exemplo, "-LPR "-p" espaço Epson, então ele vai procurar nas tuas configurações essa impressora Epson, tá certo? E o nome do arquivo, tecla Enter, e ele vai mandar a impressão de uma cópia para a impressora. Se eu usar o parâmetro "-u" maiúsculo, ele envia antes um banner de impressão. O que é um banner de impressão? O banner de impressão é que ele vai enviar uma folha ou uma identificação antes da impressão de onde veio aquela impressão, indicando o usuário e o endereçamento IP da máquina, certo? Se eu colocar menos, LPR, "-p", Epson, "-u", aí eu vou mandar o nome do meu usuário, menos, e eu vou dizer a quantidade de cópias que eu quero que seja impressa nessa impressão. 2, 3, 4, se for uma não precisa botar não, ele já vai assumir automaticamente isso, tá certo? Esse é o LPR, o LPQ, o LPRM e o LPR trabalham em cima de controle dessas filas de impressão, tá? E o arquivo /etc printcap para o uso do LPD guarda as informações das impressoras que estão em uso no teu sistema, basicamente é que estão instaladas, certo? Dentro do arquivo printcap existe essa configuração, que aí quem quiser dar uma olhada com mais calma, pausa o vídeo, vocês vão ver aí que tem uma configuração, mas o importante é entender o que está ali. O LP significa qual é a minha conexão da impressora, USB, /dev/LP0, LP1,
COM, qual é a porta de comunicação dela? SD, qual é o spool de impressão? Em qual spool de impressão ele vai estar? MX, se tiver 0, está desativado o banner de impressão, que é similar àquele "-U" lá do LPR, ok? O RM é Remote, é o computador que tem que essa impressão, essa impressora, ela não está na minha máquina, está no computador remoto. O RM, você bota o endereçamento IP do computador remoto, tá? E se houver o computador remoto, eu preciso colocar o RP, que é o nome da fila de impressão. Basicamente, é o nome do compartilhamento, tá? Daí eu tenho duas pastas principais, o var spool cups e o var spool lpd. Spool diz o que é? Ele guarda as filas de impressão antes de fazer a impressão. Então, em Linux mandou imprimir, vai, não importa só se realmente não tiver impressora, mas ele vai ficar guardado a fila de impressão e ele vai tentar fazer a impressão sempre. O cups utiliza do servidor cups. O LPD usa o formato LPD, tá? Dentro desse var spool vai estar dentro dessas pastas o nome da fila da impressora e dentro vai estar alguns arquivos que são chamados de jobs. Jobs impressos são removidos da fila de impressão, tá? Então saiu o spool. Bom, gente, e é isso que eu tinha para mostrar a vocês. O objetivo 108.4, uma pequena dislexia aqui na história, 108.4, ele guarda justamente isso, que são as filas de impressão, os serviços de impressão para todos vocês. Mais uma vez eu vou voltar a perguntar, estão estudando? Estudem, gente. Isso não é brincadeira. Essa certificação uma das mais difíceis do mundo para você tirar, tá? Ela não é difícil, mas ela é muito rigorosa com as informações que ela tem. A classificação das mais difíceis que existem, pelo menos o que eu andei ouvindo comentários sobre o pessoal, é do SUSE e da Red Hat. Eles realmente são muito rigorosos com o que eles pedem lá, certo? Bom, mais uma vez eu posso dizer a vocês o que é o seguinte: se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Deixa o velho like, eu vou pedir novamente, deixa o gostei, tá certo? Dá uma força aí, dá uma moral na gente, tá? Dá uma moral a gente aí, certo? Chegou aqui, não precisa se inscrever agora não. Dá uma olhada nos outros vídeos, vê se você gosta. Gostou? Se inscreve. Compartilha com todos vocês aí. As minhas redes sociais estarão na descrição do vídeo, tá? Vai estar lá o Instagram, vai estar lá o Facebook. Me acompanha lá, que geralmente as primeiras mensagens que aparecem são lá, indicando a existência do vídeo e qual é o vídeo que vai ser exibido, tá certo? Mais uma vez, coloque Jesus no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau!